Meus cumprimentos a todos aqueles que me dão esta grande alegria de poder reunir-nos, ainda que virtualmente, a cada semana para tratarmos de assuntos relativos aos registros públicos e às notas. Eu, antes mesmo de saudar aqui a Anoreg do Paraná, eu queria fazer uma referência aqui para mostrar a importância da Anoreg paranaense na continuidade desses nossos estudos. E vou fazê-lo não pelo meu reconhecimento, já tenho falado isso muitas vezes, mas pelo reconhecimento que desta matéria fizeram ontem várias pessoas com quem tive a ocasião de reunir. Ontem foi, por assim dizer, um dia inusual nos tempos muito ruins pelos quais passamos, porque tive a feliz ocasião de reunir-me com vários amigos. É bem verdade que faltaram alguns, e particularmente alguns, mas tive a ocasião de reunir-me com muitos bons amigos na, para um almoço no Círculo Italiano, aqui no centro de São Paulo. E coisa curiosa que aconteceu nessa reunião, em meio a ela, foi o fato de que alguns saudaram, reclamando da ausência das aulas presenciais, mas saudaram a ocasião feliz de nós ainda podermos nos reunir de maneira virtual e termos esses encontros virtuais, louvando a circunstância de que a Anoreg Paraná tenha dado asilo a um professor defenestrado. E eu tenho, portanto, esse reconhecimento não é só meu, é um reconhecimento de várias pessoas. E eu faço coro com essa circunstância, agradecendo muitíssimo a Anoreg Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, assim como as presidências e juntas diretivas de todas as entidades que integram a Anoreg Paranaense. Também não posso deixar de agradecer aqui o apoio que tem dado a essas reuniões das claves notariais registrais, o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAEG, presidido pelo meu estimado amigo, o Dr. Tiago Estrela. Muito bem. Ontem realmente foi um dia de grande festa, para mim de grande importância pessoal, o reencontro com amigos muito estimados, alguns magistrados que eu tenho em alta conta no plano da amizade e no plano também profissional, bem como a presença de registradores, como o Dr. Valdecir, o tabeliães como a Ana Paula Frontini, o Biratã Pereira Guimarães, Conde Júlio, a minha estimada Laura Porto, a Lepanto ali representada também pela presença sempre simpática da Amanda Gil, a professora Cátia Jones, enfim, uma verdadeira festa ontem, e foi um retorno, enfim, aos bons tempos, antes que de repente, em virtude do fim das eleições, o vírus tenha voltado a circular segundo o entendimento de autoridades, de potestades políticas. Bom, antes ainda de começar a nossa aula de hoje, vamos falar aqui de uma coisa muito boa. O Dr. José Modesto Passos ontem presenteou-me com esse livro que ele e o Dr. Marcelo Benacco escreveram, A Dúvida no Registro de Imóveis. O livro, embora relativamente conciso, menos de 200 páginas, possui um valor metodológico muito grande. Ele foi muito bem organizado. Ou seja, aqui os temas estão muito bem compostos. É um modelo de estruturação. Então, a quem queira estudar a dúvida de imóveis, eu sugiro. Bom, aqui é a dúvida do registro de imóveis, é a dúvida em todos os registros, né? Eu sugiro muito esse livro que foi editado pela Thomson Reuters, Revistas Tribunais, A Dúvida do Registro de Imóveis, o tomo 3 dessa coleção,
Obra esta escrita por José Modesto Passos e Marcelo Benacchio, ambos juízes aqui na capital de São Paulo. Bom, vamos ao tema de hoje. Eu estou contente, dizia agora há pouco ao prezado Pedro Bragato, que esta aula é exatamente o modelo daquilo que se deve fazer nas claves notariais. Ou seja, nós temos compromisso de tratar da matéria das notas e dos registros, vamos tratar disto, mas vamos aproveitar para fugir um pouco pelas laterais do caminho. Vamos marginar um pouco, descer um tanto, um pequeno abismo, voltamos, e para atender a uma circunstância. Certa vez eu estava a bordo de um avião, indo viajar, num período de férias, eu estava indo para a Espanha, e vendo ali as comissárias de bordo, correndo de um lado para o outro, afanosas em atender pedidos, etc., eu comecei a ver tudo aquilo sob o ângulo jurídico. Comecei a pensar nos contratos de prestação. Então, quando eu me dei conta do absurdo que era isso, que eu, em pleno início das minhas férias, estivesse pensando as coisas pelo ângulo do relacionamento social jurídico. Tá? E foi então que eu desenvolvi aqui a ideia de que nós padecemos um tanto na nossa vida profissional, e os juristas assim, os médicos na posição deles, os engenheiros na deles, etc., de um certo egoísmo segmentar dos nossos conhecimentos. Tendemos a ver as coisas só sob a perspectiva da disciplina, do saber a que mais nós nos dedicamos. E que isso é um mal. E, em particularmente, eu me convenço que no campo do direito é um mal mais gravoso. Porque ficamos demasiadamente atados, dada a importância do direito para a vida social, atados a um aspecto dessa vida, deixando de lado outras coisas a considerar. Perdemos um certo sentido de universalidade. E por esse aspecto nós acabamos prejudicando até mesmo o nosso conhecimento do direito. É por isso que frequentemente nós nos vemos limitados a entender o direito como leis, a reduzir o direito como regras de conduta, sem sequer avaliar se essas regras são boas ou não, se elas atendem ou não à finalidade das leis, que é o bem comum. E isso se deve a essa visão um tantinho egoísta. Daí que eu me divirta muito com esses escapes, por assim dizer, com essas aventuras ao tratar dos temas do direito, para mostrar que essas questões estão de algum modo ligadas, que nós podemos extrair de uma expansão de conhecimentos, uma expansão de áreas do conhecimento, proveito até mesmo para o nosso saber jurídico. Bom, eu não sei se os senhores já tiveram essa experiência nefanda de ir a uma reunião, por exemplo, reunião nossa de juízes, em que levamos alguém do chamado grupo dos profanos, levamos ali alguém que não é do campo do direito, e que a pessoa passa o tempo inteiro ouvindo conversas sobre vencimentos, claro, e sobre processos. Ou então, gente que sai de férias e tem que ficar ouvindo o tempo inteiro conversas sobre cartórios, não é? Bom, vamos avançar aqui. O nosso vernáculo, né, nosso português, a anotação, resulta de uma maneira muito próxima da língua latina. Então, nós temos em latim uma palavra de terceira declinação feminina, anotatio, anotationis. Como sabem, nós, toda vez que vamos fazer um enunciado de palavra latina, de substantivo latino, nós o fazemos mencionando, além do nominativo singular, o genitivo singular, que corresponde ao adjunto nominal, ao complemento nominal em português. É o genitivo. Então, anotatio quer dizer anotação, e anotationes quer dizer da anotação, ou de anotação, como se queira. Por sua vez, essa palavra anotatio, anotationes, deriva ou reporta-se a uma outra
palavra latina, um outro substantivo latino, este de primeira declinação, substantivo nota, note. E nota, vejo que isso tem ligação com a palavra notarial, com a palavra notariado, com a palavra notas em português. Esta palavra latina nota significa sinal, marca, apontamento, escrito, etc. Aí menciono dois autores, dentre vários que tratam desse assunto. Menciono Francisco Torrinha, que é um célebre dicionário de latim, e esse muito bom dicionarista brasileiro, que fez um grande dicionário de etimologia, que é Antônio Geraldo da Cunha. Bom, nós vamos ver então a parte jurídica hoje, no que diz respeito à anotação, e eu já quero antecipar que vou fazer uma brevíssima referência sobre a distinção entre a anotação e a verbação, ou sobre as distinções possíveis, mas não limitado ao campo do registro civil das pessoas naturais, porque a palavra anotação tem uma amplitude maior no campo dos registros. Vamos prosseguir. Aparentará, de fato, que esse vocábulo português, anotação, derive diretamente do acusativo, annotatione, acusativo latino. Isso, aliás, vem referido expressamente por Laudelino Freire. No seu dicionário, Laudelino diz que a palavra vem do latim annotationem, que significa dizer que vem do acusativo latino. Quer dizer acusativo latino? O latim, o senhor sabe, possui, além das flexões que nós temos em português, não é? Flexão de número, singular plural, flexão de gênero, masculino e feminino, flexão de grau, por exemplo, grau superlativo ou comparativo do adjetivo. Nós temos no latim a flexão de caso, que é uma coisa que no português nós vamos ter limitadamente. Um dia eu vou falar um tanto sobre isso, mostrar onde é que ocorre a flexão de caso no português. Mas o latim possui flexão de caso. O que significa flexão de caso? As palavras mudam. Uma mesma palavra possui na sua desinência, na sua terminação, uma mudança de acordo com a função sintática que exerçam numa determinada frase. Se é sujeito, termina de um modo. Se é objeto direto, termina de outro modo. Se é objeto indireto, termina de outro modo. Isso constitui um conjunto de casos e graças às várias terminações, esses conjuntos foram agrupados em 5 declinações diversas. Por isso nós temos aqui essa referência de Laudelino Freire ao acusativo, quer dizer, ao objeto direto. A palavra annotatio, em latim, quando é sujeito, se escreve assim, annotatio. Isso é um nominativo singular, sujeito no singular. Quando ela é objeto direto, no singular, ela se escreve annotationem, com esse EM no final. Notem a diferença. Com O, quando é nominativo, singular, com EM, quando é acusativo, singular. Palavra de terceira declinação. Bom, essa tendência, é interessante isso, a tendência do do vocabulário português a buscar sua origem no acusativo. Isto é curioso, nós vamos ver adiante uma diferença importante aqui para as nossas indagações do que se passa com o italiano. O que na verdade ocorreu? A língua latina estabeleceu-se primeiramente no que hoje constitui a Itália, em virtude de uma migração de um pequeno povo que chamava-se itálico, que ingressou no que hoje é a Itália, pela ali a região norte da Itália, ou seja, pela Lombardia, hoje nós chamamos de Lombardia. E foi viver, na verdade, na região do Lácio, lá onde está Roma, como um pequeno grupo. Aquilo era muito pequeno mesmo. As regiões, a língua que estava estabelecida lá, falisco, latino-falisco, o osco e o umbro, ocupavam uma área muito maior. É uma coisa interessante o fato de que o latim se tenha estabelecido sobre populações bastante maiores.
Nós afastemos, portanto, a ideia de que o latim seja um derivado do grego. O grego e o latim derivam ambas de uma maternidade comum, que é a língua indo-europeia, mas não tem subordinação nenhuma entre si. São, por assim dizer, línguas irmãs, mas que não têm ascendência uma sobre a outra. O fato é que o latim acabou se estabelecendo primeiro no Lácio, depois se expandiu, e aí quando houve a chamada romanização, ou seja, a formação das línguas romances, francês, italiano, espanhol, português, etc., isso resultou da expansão militar e burocrática de Roma sobre vários povos que estavam espalhados não só na Europa, mas também na África, na Dalmácia, por exemplo, que era mais ou menos correspondeu ao território hoje da Croácia. Da África e da Dalmácia foi praticamente expulso o latim. Mas nas outras regiões, o latim acabou se impondo, absorvendo a linguagem, o idioma desses povos. Mas foi uma absorção que não deixou de receber o seu impacto. Então, houve uma certa interação, interagiram. E por isso nós vemos formações diversas. O italiano se forma de um modo, o francês de outro, o espanhol de outro, o galego de outro, o catalão de outro modo, o português de um modo ainda diverso. Cada um deles falando o latim a seu modo, por assim dizer. Então, alguns vão buscar a sua origem predominantemente num modo de falar latino, outras vão buscar no outro modo. Nós precisamos lembrar que em algum tempo, isso é importante dizer, que o latim vulgar não possuía 6 ou 7 casos, como o latim clássico, né? Bastavam 3 casos. Isso dependia, portanto, o latim vulgar, o latim falado pelos povos era muito diferente aqui e ali. Bom, resulta disso que nós temos na palavra do professor Napoleão Mendes de Almeida, que provavelmente terá sido um dos maiores gramáticos da língua latina aqui no Brasil, a indicação de que o acusativo latino é, para o idioma português, o caso lexicogênico, ou seja, o caso que está na gênese do léxico brasileiro. O que não quer dizer que todas as palavras da língua portuguesa tenham por origem o acusativo latino. Então, algumas vezes nós temos palavras que provêm do nominativo. Eu até, por curiosidade, fui ver o livro, esse livro excelente do Custódio Margueixo, que é um professor português, a respeito do grego. E ele chama a atenção que alguns nomes gregos que nós temos em português derivam do nominativo. Ele menciona aqui Eurípides, Pitágoras, Péricles e Sócrates. Enquanto outros derivam do acusativo grego, como Homero, Pandora e Platão. Ora, aliás, o texto aí está errado. Quem estiver seguindo pelo texto, aparece a palavra nominativo, na verdade, aí deveria ser acusativo. Homero, Pandora e Platão derivam do acusativo grego. Naturalmente, vem do acusativo grego para o latim e do latim para o português. Bom, mas de todo modo o que eu queria mencionar aqui é que o acusativo no idioma português, pois essa tendência do português de fazer as suas palavras a partir do acusativo latino, amparou também, deu amparo a que o nosso plural se faça com a adoção do S. Eu estou dando aqui um exemplo que vai falar por tudo. Ao contrário do que ocorre no italiano. Vamos tomar aqui essa expressão comum para o português e o italiano, que é a origem da palavra dona em português e que em latim é donna. Só a única diferença é que é com 2 N's em italiano. Então, em português dona, em italiano donna, com dois N's e uma pronúncia ligeiramente maior da primeira sílaba. Ou seja, cada letra N se fala numa sílaba diversa. Isso é comum também no latim. Por exemplo, a palavra peccatum, em latim, em rigor, se nós falarmos devagar, é peccatum. Peccatum. Ou seja, separa-se a palavra dobrada. Não é? Como também antila. Ou seja, primeiro se prolonga. Antila tem 2 L's, a palavra escravo.
o primeiro L fica numa sílaba, o segundo L na outra sílaba. No italiano também. Uma coisa é dona, outra é donna. Vamos fazer aquela brincadeira que há uma diferença entre a nona de Beethoven e a nona de Beethoven. A avó de Beethoven e a nona sinfonia de Beethoven. Então, no plural dessas palavras, nós temos em português donas, com S no final, não é? E no latim donne, com E no final. É interessante, aliás, isso é uma regra do português e do italiano. Mas olha, o português donas e o italiano donne, ambos originam-se do latim domina domine. E aí é que vem a explicação. Se nós formos ver o acusativo plural de domina, nós vamos ver que é dominas, com S no final. E por isso, para o português, vem o plural donas. Exatamente, dominas, donas. E já o nominativo plural dessa mesma palavra domina é domine, com a E no final e a pronúncia é. Pronúncia itálica ou eclesiástica não reconstruída. E por isso, domine vai dar, como o italiano se vincula ao nominativo, tendencialmente ao nominativo e não ao acusativo, vai nos dar, no italiano, o plural done, porque done é ligado ao domine, do latim. Então vejam que essa origem fica muito caracterizada quando nós apreciamos o tema no ângulo do plural. Muito bem, e aí podíamos aí ter vários outros exemplos, até usando a própria palavra dominus, domini, porque o italiano também terá esse final i no seu plural, e enquanto o português ficará sempre com o plural em s. Bom, voltamos então ao nosso vocábulo, a notação, que é o motivo da aula, ou seja, voltamos do abismo, subimos, acabamos de subir a falésia, de volta para o nosso trajeto. Vamos tratar então do vocábulo, a notação e dos seus termos ou palavras correspondentes. O termo anotação parece poder apresentar-se de dois modos no direito registral. No primeiro modo, ele é indicado com sentido amplo. E isso acompanha a acepção comum da palavra. O que é anotar? O que nós fazemos? Deixa eu apontar aqui, anotar, ou escrever alguma coisa. Não é assim quando alguém nos fala, um livro muito bom, deixa aqui que eu vou anotar o nome desse livro. Anotar, portanto, tem a ideia de um apontamento por escrito, de um comentário. Leva também uma certa ideia de brevidade. Anotar leva a brevidade. Tanto que, ainda no campo do direito, uma coisa é fazer, por exemplo, a anotação de uma lei, outra é comentar essa lei. Anotar tem essa ideia de brevidade, um escrito breve. Esse é o sentido comum da palavra. Nesse sentido, o artigo 146 da Lei 6.015, 73, diz o seguinte: apresentado o título ou documento para registro ou averbação, serão anotados no protocolo a data de sua apresentação, sobre o número de ordem que se seguir imediatamente, a natureza do instrumento, a espécie de lançamento a fazer, registro integral, resumido ou averbação, o nome do apresentante, reproduzindo-se as declarações relativas ao número de ordem, a data e a espécie de lançamento a fazer no corpo do título, do documento ou do papel. Então, chama a anotação aqui, no protocolo do registro de documentos, tem um caráter, notem bem, autônomo. Aqui nós vamos ver a primeira coisa a considerar. Tem um caráter autônomo, principal, e não acessório. Ou seja, não depende de registro ou averbação anterior. Tá? Já aproveito então para fazer uma primeira distinção doutrinária. Doutrinária. Vou explicar bem isso. Isso não é necessariamente uma discriminação legal. Por quê? Porque o legislador usa essas palavras, às vezes, de maneira inadequada. Doutrinariamente, primeira coisa, a averbação não pode ter caráter principal. As averbações, em doutrina, têm que ter caráter acessório. Já a anotação, não. A anotação pode ter caráter autônomo e normalmente tem caráter autônomo.
Isso tem uma outra referência que se deve considerar logo em seguida. Então vamos ver. Primeira distinção entre anotação e averbação. Doutrinariamente, porque o legislador, volto a dizer, pode, e no caso brasileiro fez, algumas confusões entre registro, averbação e anotação. Bom, então, a averbação sempre tem caráter acessório. Quer dizer caráter acessório? Quer dizer que se ligar a um outro assentamento anterior, vejam que, portanto, a averbação tem que ser um postérior em relação a uma inscrição antecedente, e está acedida, de algum modo, ou seja, ela é um acessório a um registro anterior, ou averbação anterior, ou anotação anterior, que se considera, portanto, uma substância. Aquilo que recebe, tem um ente em si e recebe esse acessório, como uma forma de acidente. Portanto, a averbação é sempre, doutrinariamente, vamos repetir muito isso, doutrinariamente é sempre um acidente. A anotação não. Aqui nós temos um caso claro de principalidade ou substancialidade da anotação, no artigo 146 da Lei de Registros Públicos, que diz respeito, portanto, aos títulos documentos. Bom, esse é, portanto, o primeiro modo. Mas há um segundo modo mais restrito, em que o apontamento não só acessório, portanto, ele passa a ter caráter acessório, já não tem aquele caráter principal de substância, sempre aqui um acidente, exige, portanto, precedência lógica e cronológica. Lógica porque ele não pode ser um acidente não pode existir no ar, sem substância. Portanto, tem que haver algo logicamente anterior. Eu vou dizer um pouco mais, ontologicamente anterior. Por exemplo, para que alguém seja alto ou baixo, depende que esse alguém exista. Nós não podemos dizer que sequer é possível pensar em alguém alto ou baixo se esse alguém não existe. Não podemos pensar na cor de um livro se o livro não existe. Isso é um acessório, é um acidente. Ou seja, como se sabe, nós temos 10 categorias de doente, ou 10 predicamentos de doente. Um é a substância, e os outros 9 só podem existir se essa substância existir. Esses acidentes só existem se a substância existir. Acidente de tempo, qualidade, quantidade, relação, hábito, etc. Portanto, há uma precedência lógica quando o apontamento é acessório. E cronológica também. Você tem que existir também no tempo. Ela é uma mera expansão dessa precedência lógica. Existe para poder pensar e tem que existir também no tempo anterior um assentamento a que se refere essa anotação. Aí vem um segundo dado desse apontamento e que isto é relevante e também o distingue da averbação. É que o apontamento dispensa a instância, dispensa a rogação. Não há necessidade de rogação. O apontamento se faz propter officium pelo registrador. Eu reporto-me aqui ao disposto no artigo 13 da Lei 6.015, que nós acabamos de mencionar, mas também a lição de Filadelfo Azevedo. Filadelfo Azevedo foi tipo interessante. Ele viveu no início do século XX, como parte de sua obra, até bastante avançada a primeira metade do século XX, falta-me agora a data de sua morte, e foi uma espécie de um previsor, de um profeta dos registros. Ele tem um livrinho, por exemplo, muito pequeno, sobre, só me engano, se chama O Valor da Transcrição, algo assim, em que ele prevê a possibilidade da abertura de matrículas no Brasil, e chama atenção para o fato de que não seria sequer possível fazer a medição das terras por meio topográfico. A dimensão brasileira impede que nós formemos um cadastro por meio topográfico. Já não estamos falando de um pensador de cerca de 100 anos atrás, e que teve uma visão do registro notável. Ele estava muito à frente do seu tempo, essa é a verdade. E ele diz o seguinte, abro aspas, a anotação é feita ex officio, ou seja, propter officium, ou seja, sem necessidade de rogação.
e limita-se às remissões que pelos casamentos e óbitos deve fazer o serventuário nos assentos anteriores do nascimento e casamento. Também aqui Serpa Lopes, que foi outro melhor comentarista do regulamento de 39, de longe o melhor comentarista, um grande civilista, um grande magistrado também. Diz Serpa Lopes: a anotação, diferentemente da averbação, consiste num simples apontamento por escrito. Pressupõe algum registro ou averbação dos quais passa a constituir um elemento de indicação remissivo dos atos anteriores com os mesmos relacionados. Nota, aqui se aponta claramente a ideia da acessoriedade da anotação e de uma maior simplicidade da anotação em relação à averbação. Exemplo gráfico desse modo stricto sensu de anotação registral é o que se anuncia no artigo 106 da Lei 6.015, diretamente relacionado ao registro civil das pessoas naturais. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançadas em seu cartório, ou fará comunicação com resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos. Muito bem. Tivemos, portanto, neste modo de anotação, que diz respeito ao registro civil, que é um ato acessório, tanto é que vai fazê-lo nos atos anteriores, ou seja, a anotação irá para os atos anteriores, e independente de rogação. Não é preciso fazer rogação, isso é um dever propter officium do registrador civil. E aqui entra um ponto, eu vou apenas referir de passagem, para uma análise posterior, eventual, que possamos fazer, talvez na série Caminhando, da Lei 6.015, lá que a Arpen de Goiás tem promovido a cada 15 dias, não é? Que se trata do seguinte: pode haver um reflexo, até mesmo emolumentar, em aderir a uma anotação ou a uma averbação no ato de registro. Sem contar, repito, que as averbações devem ser requeridas, em princípio, a não ser que a lei diga que se possa fazer, pode dizer, a lei pode dizer que a averbação possa fazer-se de ofício, não é possível fazê-la sem que haja rogação nos casos em que a lei, eu me refiro à lei, não sei se compreendem bem isto, é lei e não decisão tomada, por exemplo, no âmbito da corregedoria permanente. Isso é um sistema de lei. Nós estamos muito ligados a essa ideia de um certo ativismo judiciário a respeito da via administrativa. Isso tem que estar previsto na lei. Isso é uma coisa, o sistema formal de garantias que implicam os vários registros impõe que nós observemos a legalidade. Aliás, o princípio da legalidade é um dos princípios que deve ser observado pelo registrador. Não é? Bom, então, em princípio, salvo que haja na lei a possibilidade de dispensa de derrogação, as averbações são todas instadas ou rogadas. Essa é a regra. E, por outro lado, são acessórias. Ótimo. Acontece que pode haver casos, aqui é o tema, de retificações de assentos anteriores. Essas retificações podem ser não só para eliminar, puramente negativas, eliminação de indicações incorretas, ainda que as supervenientes, ou seja, as incorreções supervenientes, são negativas, eu simplesmente excluo, podem ser positivas, pela inclusão de um dado que não estava no registro anterior, e podem ser mistas, quando eu excluo um dado e incluo outro corretivo. Por exemplo, imaginemos que um número de carteira de identidade, ou mesmo o prenome de uma pessoa tenha sido escrito de modo inadequado, eu excluo o nome errado, ou o número equivocado, e incluo o correto. Essa é a mista. Às vezes a retificação é positiva. Essa retificação positiva deve fazer-se, em geral, por meio de uma averbação, que é de uma averbação retificadora do assentamento.
Bom, você pode fazer por meio de anotação, porque, de certo modo, as anotações no artigo 106 têm caráter retificador. Retificam. A pessoa morreu, vai lá o óbito e está indicado no assento de nascimento. E retifica por quê? Porque como a publicidade se dá a respeito da situação jurídica e não do fato, não é o fato do nascimento que está sendo retificado, mas é a situação jurídica, a anotação põe à mostra que essa situação jurídica, objeto do assento de nascimento, não possui mais vigência, porque foi alterada na realidade das coisas pela morte de quem é a pessoa referida no assento. Bom, normalmente, portanto, aqui, o que poderia fazer-se por averbação, se faz por anotação exatamente para dispensar a rogação. Note, a razão de ser do artigo 106 é a dispensa da rogação. Agora, vamos admitir uma outra hipótese aí, uma indicação de um número de documento que se queira colocar num assento do registro civil. Bom, a lei prevê que isso se faça por meio sem rogação ou não? Se não prevê, depende de rogação. Se depende de rogação, é ato de averbação, em princípio, e não de apontamento, ou não de anotação. Mas isso é um assunto para nós discutirmos de outra hora. Fica apenas aqui aventado que, em princípio, as averbações exigem rogação, salvo que a lei diga que não, que ela está dispensada. Ponto 1. 2. Eu vou fazer uma ressalva daqui a pouquinho aqui. Por outro lado, as anotações podem ser retificadoras, nada impede que o sejam. E elas têm a vantagem de dispensar a rogação. Mas, nesse caso, é preciso que se esclareça qual é a fonte normativa autorizadora de que a anotação tenha esse efeito retificador. A ressalva corre por conta das chamadas correções de erro material evidente. Eu penso que é possível fazer averbações sem rogação. Eu vou explicar um pouquinho melhor esse sem rogação. Uma explicação leva a outra. Né? Parece a conto dos mil e uma noites que o Dr. Rogério Tobias conhece tão bem. Essas averbações corretivas, a meu ver, ainda que já não estejam previstas, por exemplo, em relação ao registro de imóveis, que é uma previsão expressa da correção dos erros evidentes, elas podem ser feitas por meio de averbação, quando se trata de erro material, porque, na verdade, a rogação do ato, lá atrás, do ato que se fizesse o assentamento, levava a que se fizesse o ato correto, portanto, da maneira correta. Se alguém percebe que houve um erro material, aí está diante de uma coisa que se chama objeção, não depende de nenhuma exceção, não depende mais de requerimento. Até porque o requerimento já estava lá. O requerimento é faça o que deve ser feito. Se eu requerer a mudança, na verdade, é uma exortação a que o dever seja cumprido. E se eu noto que houve um erro material, eu posso corrigir. A forma técnica como eu vou corrigir é a da averbação, mas ela, no fundo, ela já está rogada. Ou seja, o que eu quero dizer quando digo sem rogação, significa sem nova rogação. A rogação já foi feita lá atrás para que o ato fosse praticado adequadamente, e não com o erro material com que se praticou. Bom, vamos avançar aqui. É frequente a afirmação de que no registro de imóveis do Brasil, isso é interessante, né? Eu mesmo em aula várias vezes digo isso, olha, só cabe fazer registro e averbação. Sim. Rebus imóveis, como se diz, ou seja, vamos com calma. Que no Brasil só cabem dois atos, portanto, no registro de imóveis. O registro e o averbamento. Isso não é certo. Digamos, no comum das coisas nós podemos dizer isso para impedir que as pessoas queiram que se faça certidão na matrícula, que se faça apontamento na matrícula, remissão. Não, isso tudo não existe no direito brasileiro. É claro, há uma coisa que é o inventário inaugural da matrícula, ou seja, conforme está previsto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 176 da Lei de Registros Públicos, e que esse inventário pode não designar-se como registro. É difícil dizer que isso é um registro à luz do sistema da lei, mas enfim.
Fora esse ato do inventário, que é a parte inicial da matrícula, nós temos o registro stricto sensu e a averbação. Mas isso não impediu, uma coisa interessante, isso quase um mistério. Se nós formos lá no parágrafo único do artigo 295 da Lei de Registros Públicos, da Lei de 2015, nós vamos encontrar o seguinte, eu vou ler aqui. Ó. Se a averbação ou anotação, hein? Dever ser feita, está escrito assim, dever ser feita no livro número 2, portanto na matrícula do registro de imóveis, pela presente lei, e não houver espaço nos anteriores livros de transcrição das transmissões, será aberta a matrícula do imóvel. Então, se a averbação ou anotação for feita, tiver de ser feita, no livro 2, nota, anotação. Que anotação é essa, se não está previsto em nenhum caso de anotação? Talvez seja anotação prevista, então, no regulamento de 1939. Pode ser? Teria que examinar o regulamento para verificar que hipótese isso caberia. Mas, enfim, em todo caso, está mencionada a anotação no registro de imóvel. Mas há, de fato, prática de anotações no livro 4, do mesmo ofício imobiliário, então está dito lá, no caput do artigo 179. O livro número 4, indicador real, será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Então, uma amplitude para melhor controle dos demais livros. E no livro 1 também. Quando suscitado o processo de dúvida, deve haver uma anotação no livro 1. Diz assim a lei, inciso 1º do 198. No protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida. Se nós formos ver também o modelo, os modelos que foram anexados à Lei de 2015, o modelo de protocolo tem uma coluna designada anotações. E essa coluna também aparece nos modelos dos livros 4 e 5. Portanto, não está bem que eu próprio, às vezes, refiro, volto a dizer, porque, de um modo geral, é assim, não cabe outra coisa no livro 2 que o registro de stricto sensu e a averbação. Mas dizer que daí não caiba quanto aos demais livros do registro de imóveis a figura da anotação, isso contraria o que está em vigor. E como eu digo aqui ao final do nosso texto, né, no qual corrigi vários equívocos eu quase estava disposto a dizer, não fui eu que errei a escrita, foram os meus dedos. Sequer seria demasiado nomear a anotação toda escrita do protocolo do registro imobiliário. É interessante que as pessoas têm uma certa, nas conversas que se tem, uma certa dificuldade de referir como é que se escreve no protocolo. Você sabe se fala inscrição no protocolo, registro no protocolo, ou mesmo anotação no protocolo. E nós já temos aí o precedente análogo, porque no livro de protocolo do ofício de títulos e documentos há claramente a referência à anotação. Bom, e com isso nós terminamos essa nossa incursão nas claves notariais e registrais. É para isso mesmo que serve esse nosso encontro, né? Uma certa dispersão, não estamos obrigados a seguir um sistema de aula, isso se segue mais no registro sobre registro, mas fica ainda aqui um tantinho necessitado de exame sistemático o tema da distinção entre anotação e averbação. Mas, de todo modo, a matéria fica lançada para melhores reflexões. Não é? Eu quero também dizer-lhes, convidá-los a participar da série Registro sobre Registros, não só pela continuidade destas aulas, graças aí à generosidade da Noreg Paraná, mas porque nós estamos entrando num tempo muito curioso. Vamos tratar de alguns assuntos que aparecem pouco na atividade cotidiana do registrador, mas que têm muito interesse. Nós vamos já cuidar da habitação e depois vamos cuidar das rendas constituídas sobre imóvel. Esse é um tema interessantíssimo do ponto de vista teórico.
exatamente pouco visitado, porque de pouco interesse prático. Hoje, interessante que nós consideremos ambos os institutos, não só à luz da sua realidade pretérita, mas a possibilidade de voltarem. Essas coisas são cíclicas, né? Em determinados períodos elas desaparecem e muitas vezes voltam, né? Bom, a outra notícia que eu reitero aqui é a circunstância de que o Centro Ítalo-Brasileiro deve iniciar, provavelmente em fim de fevereiro, início de março, o seu curso de pós-graduação. Esse é um centro de alta relevância científica, uma academia importante, que tem uma revista que já atingiu o nível praticamente o teto do Qualis B, e deve logo passar para o Qualis A, ou seja, os alunos que prestarem essa pós-graduação terão ocasião de terminar o curso com artigos científicos, que uma vez publicados na revista, além do prestígio natural que disso deriva, tem o adicional de que é elemento de titulação, pontuação para os concursos públicos. Isso tem relevo. Como eu já lhes comuniquei em outra ocasião, eu fiz uma ponderação junto à alta diretoria, perante o próprio chanceler da entidade, do Centro Ítalo-Brasileiro, no sentido de que nós outorgássemos às entidades de registradores e notários, de notários e registradores, com ordem alfabética, a oportunidade de indicar pessoas para fazer o curso com um desconto financeiro. É natural que esses centros tenham também interesse financeiro. E, portanto, haverá uma cobrança, claro, pelo curso. Esse curso tem o seu programa elaborado com a competência costumeira pelo Dr. Josué Modesto Passos. Eu devo ser o coordenador do curso e eu espero que realmente seja de proveito. Nós estamos começando a trazer para o ambiente universitário mais e mais cursos de pós-graduação na área das notas e dos registros. Isto além da vantagem doutrinária manifesta, né, não é preciso mencionar isto, há uma vantagem prática. Qual é? É que as instituições, uma vez sendo mais conhecidas pelos juristas em geral, passam a ser menos alvejadas por motivos, muitas vezes, ficcionais. Então, nós vamos ter maior uso do serviço, maior possibilidade de uso do serviço, as pessoas vão começar a compreender o que podem realmente extrair da prestação notarial registral. Vamos também diminuir uma certa antipatia gratuita com essas entidades. E um terceiro aspecto a considerar é que é provável aí que seja uma espécie de rede com novos peixes. Isso quer dizer, começar a descobrir novas coisas que podem ser atribuições das notas e dos registros. Começar a ver que a extrajudicialização pode realmente ser impulsionada com o maior conhecimento dos registros e das notas. O que se passa frequentemente é que os registradores e notários, os notários e registradores, conhecem bem a sua atividade, mas essa atividade, até porque não é alvo de aulas na graduação, é desconhecida por boa parte dos juristas. Então, penso que nós havemos de retirar grande proveito destes cursos. Muito bem. Então, a propósito, hoje, acho que às 19 horas, depois eu vou pedir à doutora Mônica, se possível, que faça essa gentileza de postar na página da ANOREG Paraná, que tem um poder atrativo muito grande. Haverá uma dessas chamadas lives, com a presença do coordenador do curso de Direito do Centro Ítalo-Brasileiro, com a presença também do Dr. Josué, e com a minha presença, exatamente para mostrarmos um pouco o que vai ser, o que se pretende com esta pós-graduação. Agradeço mais uma vez à doutora Mônica pelo muito prestígio que dá a estas nossas exposições. Eu fico muito satisfeito com isso. Dr. Mário Martinelli também, assessor da ANOREG, agradeço a presença. Maria Augusta. Maria Augusta é um novo talento aí da área
das notas e dos registros. Vamos ver se nós conseguimos levar em concurso futuro para esta área. Grande nota. Doutor Pedro Bragato, estimado amigo, hoje doutorando na área de registro, é muito... Vocês não têm ideia do que é. Por exemplo, estou vendo a figura também do Rogério, e ver como as pessoas crescem na atividade registral, nos estudos. O que eu estou falando aqui do doutor Pedro, uma certa ponta de vaidade minha nisto. Vai lá, paciência. Falo também do doutor Rogério. Rogério eu conheci como aluno no antigo curso lá do Célio de Melo Almada, não é, doutor Rogério? Então, ainda prestando os primeiros passos no concurso, e depois foi uma carreira brilhante, dos melhores conhecedores que nós temos aqui no estado de São Paulo, em matéria de direito notarial registral. Doutora Fabiana Cristina Zampronha Martins, fazia tempo que eu não a via por aqui. Fico feliz aí com o seu retorno às nossas reuniões. Muito bem, muito obrigado. Doutor Ricardo Cunha, muito bom dia e obrigado. Doutora Maria Ornelas, bom dia. Doutora Juliana Tomazzoni, que já sei lá da região do Paraná, de onde é. Muito bem, muito obrigado por sua presença aqui entre nós. Prezada Flávia Ilka Terzian, né, uma das melhores funcionárias que tive aqui na biblioteca do Tribunal de Justiça, de que eu sou ainda o coordenador, né? E a Flávia era uma pesquisadora extraordinária. Perdemos a Flávia para a belíssima cidade de São José do Rio Preto, mas ela continua exercendo com muita competência as suas funções. Doutora Rodrigues Nina, estimo que esteja passando bem, aliás, que ambos estejam passando bem. Caríssimo Rodrigo, muito prazer em vê-lo aqui. Estamos vendo. Outro dia eu propus, Rodrigo, que uma dessas nossas reuniões lá da ARPEM Goiás seja feita de maneira presencial, caminhando da Lei 6.015. E a Evelyn gostou da ideia, e vamos ver se marcamos assim que a política pública a respeito da pandemia volte à sensatez de descobrir que o lockdown não deu certo na Argentina, não deu certo na Suécia, e que não é esse o caminho, a meu ver, adequado para tratar cientificamente desta pandemia. Doutora Thaís Camati. Thaís, e aí, os livros foram entregues ao nosso corregedor, ou doutor Sérgio, ou não? Doutora Eduarda Madei, bom dia. Doutora Inês Ortega, bom dia. Laura, bom dia. Fiz uma observação. A Laura acho que não estava aqui quando eu falei dela. Perdeu, Laura. Bom, muito bem. Então eu espero encontrá-los amanhã nos registros sobre registros. E aguardo também aqueles que puderem ver a live de hoje às 19 horas com o Dr. Josué. Será interessante para que eventualmente pense aí na realização do curso de pós-graduação. Espero que não tenha sido insuficiente de todo o tema da discriminação entre a anotação de um lado e o averbamento de outro. Muito obrigado.